Olá, meu nome é André Ricardo e hoje vamos falar sobre as XCONs no Apache Airflow. Vamos ver como configurar uma tarefa para enviar dados e também como recebê-los. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai ter uma dica extra, em que vamos ver juntos como integrar as XCON não apenas na DAG em que estamos trabalhando, mas também entre as DAGs. Vamos lá? Olá, hoje vamos falar sobre as XCONs no Apache Airflow. A XCON é um apelido para Cross Communication. Então, o seu nome significa que existe uma comunicação entre uma tarefa e outra, e a gente faz uso desse recurso para transferir pequenos dados entre elas. Então é importante a gente focar nesse ponto. São pequenos dados entre tarefas. Com as atualizações do Airflow recentemente, está sendo possível transferir dados maiores entre as tarefas. Porém, eu não recomendo, não é uma boa prática. Existem formas melhores e mais performáticas para fazer isso. Então, se você for transferir volumes de dados grandes entre tarefas, utilize o storage, utilize bancos de dados ou de outras formas e não as XCON. A XCON é para transferir dados ou pequenas informações entre uma tarefa e outra. Mas vamos ver no código como isso funciona. Aqui eu tenho um exemplo de uma DAG já codificada, que a gente vai utilizar o import da DAG, para a gente poder criar a nossa DAG, o Bash Operator para executar um comando no nosso terminal sistema operacional Linux. Temos o Python Operator, onde a gente vai poder fazer alguns comandos Python e ver como utilizar a XCON com ele. E o Empty Operator apenas para fazer uma amarração como já faz de costume. Aqui, uma definição importante é que toda função dentro da DAG ela gera um retorno. E esse retorno automaticamente já é valor de XCON. Então aqui eu tenho duas funções que vão gerar números aleatórios, com duas formas simples de criar as XCON. Na primeira função eu gero um número randômico, faço a chamada do push da XCON através da variável TI, que seria de Task Instance. Então a gente vai ver como é que é feita a chamada dessa função. Ele faz o envio da variável, salvando o retorno do número na XCON. E como toda função deveria ter um retorno, nesse caso o retorno é o número 0, esse valor 0 também vai ser registrado na XCON. Então a gente vai ver como que isso aqui é retornado, como que isso aqui é registrado. E na própria interface do Airflow dá para visualizar as XCONs que foram cadastradas e tudo mais. Na segunda função, eu apenas gero um número aleatório e passo ele como um return na função. Então, como toda função, quando executa, o seu return automaticamente já gera uma XCON, já faz o push da XCON. Então aqui eu não preciso fazer a chamada da função XCON push. Apenas utilizando o return ele já vai registrar isso. Porém, vamos observar como é feito esse registro para a gente poder saber como coletar ele. Bom, vamos aos nossos exemplos aqui. Aqui eu tenho uma DAG simples, que tem o Empty Operator, e aqui o executa algo. A gente vai chamar um operador Python, e vai chamar aquela função número 1, com o nome de uma tarefa executa algo. Essa função gera número 1, ela vai fazer o envio do XCON push, e também vai registrar o valor 0 na XCON. Na sequência desse executa algo, eu tenho aqui embaixo o coleta valor 1. E aí aqui eu estou usando um Bash Operator, poderia ser um Python, poderia ser qualquer outra função, nesse caso eu usei o Bash, onde a gente vai fazer o pull. Então eu executo um comando dando um echo, apenas para a gente poder visualizar o resultado. E aqui está o texto, retorno capturado, dois pontos, ti.xconpool. Então essa é a forma da gente capturar o valor. E como isso aqui é uma função, a gente precisa passar o parâmetro da chave. Então toda XCON, quando ela é registrada no Airflow,
ela segue o conceito de chaves, o conceito de JSON, onde tem chave e valor. Então aqui eu vou ter a chave, que nesse caso é o random number. A gente vai ver isso acontecendo. E aí, quando ele procurar a chave random number, ele vai trazer o retorno nesse bash command. Uma outra linha que a gente vai executar é o outro Python, que vai executar o gera número 2. E esse aqui, o return da função, automaticamente vai gerar uma XCOM para nós. E aí a gente vai coletar, aqui no coleta valor 2, vai coletar esse valor usando um operador bash, em que o echo vai ser da mesma forma, ti.xcompool. E aqui, ao invés de eu passar a chave, como eu não defini uma chave para essa função, eu preciso passar para ele o nome da tarefa. Então eu coloco task IDs, e aqui é importante observar que tem que ser no plural, igual, e o nome da tarefa que a gente está querendo pegar, o resultado. Então aqui a gente tem a tarefa executa algo 2, ele vai procurar essa tarefa, que vai servir como ID para nós. O resultado do XCOM armazenado desse operador vai ser exibido para nós. E aqui eu deixei uma terceira operação, que eu estou usando um bash operator também, que eu vou coletar o resultado, também da mesma forma, xcompool, passando o ID do executa algo 3. E qual que é a diferença aqui? Eu tenho um parâmetro a mais, que é o do xcompush igual a false. E aqui no executa algo 3, ele vai executar um comando. Então aqui eu não tenho a execução de uma função, eu tenho a execução de um bash, que ele vai executar um comando, e o retorno desse comando, como eu estou dando que o xcompush é true, ele vai salvar esse resultado do comando que eu estou executando como uma XCOM. E aqui no coleta valor 3, estou recuperando esse resultado usando um XCOM pool através do ID do meu operador. Aqui embaixo eu só tenho as amarrações que a gente faz das tarefas. Agora vamos no Airflow ver esses códigos funcionando, observar os logs e os resultados. Aqui na tela do Airflow eu já tenho a DAG que a gente estava comentando agora. Essa é a minha primeira opção aqui. Eu tenho uma segunda que eu convido vocês a ficar até o final para poder ver o plus, a gente gerar um valor na primeira DAG e recuperar ele na DAG seguinte. Agora, antes da gente começar, vamos olhar aqui no menu Admin, a gente tem essa opção XCOMs. Dando um clique aqui, a gente vai ter essa tela aberta e no meu caso aqui agora, não tem nenhum registro encontrado, porque a gente ainda não executou nada. Voltando aqui para as DAGs, eu vou abrir a primeira. Bom, aqui para a gente ganhar um pouco de tempo, eu já executei a primeira DAG, então vamos olhar os logs e entender o que aconteceu aqui. Essa aqui é a representação gráfica do nosso processo. Tem um início, ele executou algumas coisas e coletou os valores. Então vamos ver passo a passo. A primeira aqui que é o executa algo, que é um Python operator. E olha que interessante, a partir do momento que eu dei um clique na tarefa, ele me trouxe essa opção aqui, XCOM. Eu clico aqui, ele já traz para mim que ele gerou um número random number, com valor 3, return value, valor 0. Então essa aqui é aquela minha primeira função, que eu retorno o valor 0 na função, eu gero um número aleatório. Nesse caso aqui ele gerou o valor 3, então essa tarefa ele já mostra aqui que gerou essas duas chaves, par de chaves e valores. Vamos olhar o log agora. No log, nós temos aqui que ele gerou um retorno 0, mas por ser uma função e eu não coloquei para imprimir nada, ele não me trouxe qual foi a XCOM no log que ele gerou. Por isso que é interessante a gente ter esse menu, a opção de menu, a gente consegue visualizar as XCOM que foram geradas. Não apenas do retorno da função, mas também da XCOM que eu setei qual era a chave, qual era o valor.
Bom, seguindo aqui do executa algo, ele vai para o coleta valor 1. E aqui eu tenho a XCOM, que ele gerou o return value. O return value é uma XCOM que ele gerou, e o valor dessa XCOM é retorno capturado 3. Então ele fez a leitura do valor no número randômico gerado, salvou isso aqui como, além de ele fazer a leitura da XCOM, ele já gerou uma nova com o return value como chave. Isso é interessante se você estiver fazendo controle de fluxo, quiser visualizar quantas linhas foram carregadas. Você pode poder registrar isso como chave valor, utilizando a sua função seguinte, qual foi o último ID carregado, qual é o, se estiver utilizando machine learning, qual foi a melhor métrica utilizada por um processo, fazer uma função que estabelece qual é a melhor. Você pode utilizar a XCOM para poder transacionar esses valores pequenos de um lado para o outro. Vamos olhar o log aqui para entender como é que. Aqui nós temos, ele executou o comando echo retorno capturado 3. O output desse comando foi o retorno capturado 2.3. E esse comando aqui, quando ele executou, deu sucesso, return 0. Porém, como é um bash operator, ele executa o bash e o retorno da saída do bash, a última linha, ele salva como XCOM. Vamos agora para o próximo, que eu executo algo 2. Na XCOM ele gerou um par de chave valor return value com valor 8. E no log nós temos aqui return value dizendo que foi 8. Na tarefa que coleta o valor, nós temos aqui que ele procurou, ou ele registrou uma XCOM dizendo que é o return value e gerou um valor para essa chave dizendo retorno capturado 8. Mas é importante observar que esse 8 está entre chaves, que lá no meu código eu falei que eu queria que o retorno, quando ele encontrasse ele colocasse entre chaves. Então esse valor capturado ficou entre chaves e aí foi incluído no meu texto, né? Retorno capturado. No log nós temos aqui que ele executou o comando echo retorno capturado, o número 8 entre chave, e como ele executou esse bash, ele gerou uma saída retorno capturado 8. Vamos agora para a terceira opção, que a gente rodou um bash operator. Quando executou essa tarefa, ele gerou uma XCOM, que o return value é curta o vídeo de XCOM. Mas se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo e acredita que ele pode ser útil, obedeça o Airflow e curta o vídeo que estamos vendo agora. Olhando o log, nós temos que ele executou o comando, dando um echo, texto curta o vídeo de XCOM, e esse comando gerou a saída curta o vídeo de XCOM, e a saída desse comando tornou uma XCOM registrada com a chave return value. Legal. Isso aqui pode gerar um pouco de confusão porque é muito return value. Então é sempre bom a gente fixar. Toda função, todo operador, bash operator ou Python operator, o retorno da execução dele vai gerar uma XCOM. Mas olha que interessante. Vamos olhar agora o coleta valor 3. Ele executou com sucesso, mas não gerou XCOM. Por que isso? Lembra que no nosso código a gente colocou do XCOM push igual a false? Então com isso ele executou o comando, fez o que tinha que fazer, porém não gerou uma XCOM. Então se você deseja que a sua tarefa não gere XCOM, utilize essa parametrização. Então, aqui vemos que ele não gerou XCOM, porém a função dele era coletar o valor da XCOM anterior. E aqui nós temos que ele fez echo retorno capturado, curta o vídeo de XCOM. Então esse texto foi gerado no executa algo 3 e na hora de coletar o valor ele conseguiu capturar, porém ele não gerou uma XCOM aqui. Isso é interessante porque para quando você tem várias tarefas,
rodando, tanto em Bash como em Python, quando a gente acessa agora a lista das XCOM, pronto, que eu saí um pouco da frente, que eu estava do texto, mas aqui na lista das XCOM nós temos diversos valores de pares de chaves e valores que foram gerados. Então lá eu tinha a coleta valor 1, 2, mas a 3 não gerou. O executa algo gerou dois pares de chave e valor. O executa algo 2 gerou 1, executa algo 3 gerou um par de chave e valor. Então, conforme você vai executando, isso aqui é uma execução de um exemplo simples para a gente poder entender o conceito da XCOM. Porém, a cada execução que você faz, a cada Python operator que você executa, a cada Bash operator, a sua saída vai aparecendo aqui e vai alimentando. Então pode ser que isso aqui esteja um pouco poluído. É uma boa prática a gente fazer a limpeza, fazer a manutenção dessa tabela para poder não sobrecarregar o servidor do Airflow gerenciando diversos valores que a gente não vai utilizar. E uma boa prática, já que não vai gerar e não vai usar, seria colocar o parâmetro para não gerar a XCOM própria tarefa. Antes da gente continuar, gostaria de apresentar para vocês a Inspirit. A Inspirit é a empresa que está patrocinando esse vídeo, onde eu gosto e uso as camisetas que eles fornecem. Então, para mim, já virou quase que um uso diário. Tem diversas frases, diversas estampas, ideias muito criativas, muito legais. Mas se você quiser uma camiseta 100% algodão, com uma frase bacana, sobre diversos temas, seja de café, algumas frases divertidas, frases mais de pensamento, algumas frases com elementos químicos, algumas sobre a cidade de São Paulo, série de homenagens da cidade de São Paulo, ou até mesmo camisetas lisas, sem estampa nenhuma, é possível encontrar aqui na Inspirit. Eles também têm uma novidade aqui, que eles fazem a estampa que você desejar. Basta enviar a sua estampa e eles fazem na cor e no tamanho que você desejar. Lembrando também que a Inspirit trabalha com diversos tamanhos, P, M, G, G1, G2, G3 e com diversas cores, amarelo, azul, verde, rosa, preto, vermelho, tem para tudo quanto é gosto. Use Inspirit, você não vai se arrepender. Bom, e agora vamos olhar a nossa segunda DAG aqui, que eu falei que é a surpresa, que a gente vai conseguir coletar XCOM de uma DAG para outra. Vamos abrir aqui. Ok, vamos olhar o código do processo para entender o que está acontecendo. Nós temos uma DAG simples. Nesse caso só vai usar o Bash Operator, eu só tenho uma única tarefa aqui e vai coletar o valor. Então eu tenho uma DAG, eu não tenho uso de funções aqui, porque eu estou usando um Bash Operator. E o meu Bash Operator ele executa o comando echo retorno capturado. E aqui nós temos ti.xcompool, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, e um parâmetro novo. Agora aqui a gente passa o DAG ID. Como eu estou coletando um valor que executou na DAG anterior para esta DAG, então nós temos que passar qual é a DAG ID que gerou esta XCOM. Então nesse caso eu coloquei underline DAG XCOM, que foi a minha DAG anterior que gerou, e aí eu passo também qual é a task ID que gerou a XCOM que eu desejo capturar. Com isso eu consigo pegar os valores de tarefas executadas em outras DAGs dentro desta que eu estou executando agora. Eu coloquei aqui, eu mantive o comando do XCOM push igual a false. Então vamos olhar o log e execução do processo como ficou. Aqui quando eu clico na tarefa, vou aqui em XCOM, observe no XCOM porque está setado para não gerar XCOM. E no log ele me traz o texto que ele capturou da DAG anterior. Retorno capturado, curta o vídeo de XCOM, que é o texto que a gente gerou na DAG anterior. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo e acredita que realmente eu posso estar te ajudando, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe nos comentários qualquer dúvida que você venha a ter.
seja sobre esse assunto ou qualquer outro assunto que eu possa te ajudar, pois vai ser um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Um forte abraço e até a próxima.